É hora das notícias do esporte. César Lucena poderá ter mais um desfalque para jogo de sábado na ilha. Sampaio vai fazer verdadeira maratona para chegar na capital pernambucana. Esporte como mandante nunca perdeu para o time maranhense. Carlos Miguel. Alô, Zé! Alô, Miguelito, Pititito, Bonitito, Samirito, Tiquitico. A melhor parte é o bonitito. Ô, Miguel. Zé, tudo bom, né, Zé? É, Miguel, meu pai disse, rapaz, meu saudoso pai, filho, seja sempre verdadeiro. Nem sempre eu consigo, viu, Miguel? Ah, tá, entendi agora. Ô, Zé, tudo bem, né, Zé? Tudo bom, Miguel, tranquilo. Quer dizer que César Lucena poderá ter mais um desfalque para esse jogo de sábado na ilha com o Sampaio, Miguel? E pode ser o Roberto Rosales, viu, Zé? O que é que acontece? A seleção venezuelana, Roberto Rosales estava servindo a seleção venezuelana e a seleção estava encontrando dificuldades para retornar depois do jogo contra a seleção do Peru, que terminou empatada em 1-1. Então a dificuldade era sair de Lima, no Peru, chegar até a Venezuela e os jogadores serem liberados para os seus países onde atuam normalmente. É o caso do Roberto Rosales, que atua no Brasil. Então a dificuldade dele chegar até a capital pernambucana. Ontem ele não havia chegado. Hoje, quinta-feira, vamos ter o último treino. Amanhã, o penúltimo treino, melhor dizendo. Amanhã, o último treino antes do jogo contra o Sampaio. Se ele chegar hoje, ele pode até treinar amanhã. Mas eu acho muito difícil dele entrar como titular no jogo contra o Sampaio Corrêa, se ele participar apenas de um treino, já que o César Lucena vem montando a sua equipe desde a terça-feira, porque segunda-feira foi regenerativo, treinamento com bola para quem não atuou na derrota para o Vitória, enfim. Então, eu não acredito, até pelo que a gente vê do futebol, que eu aprendi lhe ouvindo, Zé, de que um jogador chegar hoje, treinar, fazer um jogo e entrar no sábado como titular. Então, se ele não chegar em tempo, ele pode ser um desfalque. Hoje, ele é dúvida para a partida. O que é que pode acontecer? Ele pode chegar no Brasil, se apresentar ao técnico interino César Lucena e aí conversar com o treinador. Professor, eu estou bem fisicamente, eu posso ficar no banco, pode contar comigo. Então, essa pode ser uma possibilidade. Como ele já fez isso com o Anderson Moreira. Ele se apresentou da seleção venezuelana, chegou e disse, professor, eu quero jogar. E Anderson foi na dele, inclusive botou ele como titular numa partida dessas. Então, isso já aconteceu. Mas não acredito que chegando, faltando 2 dias para o jogo, ele venha e entre de frente. Então, hoje, Roberto Rosales é dúvida. E depois de um desgaste desse de viagem, a viagem, quando ela é normal, já é desgastante, imagine com esses obstáculos no percurso. Dificilmente, eu estou com você, dificilmente ele será utilizado e o Everton deve ser mesmo lateral direito para essa partida. Como é que está o esboço mais ou menos do time do Esporte para esse jogo decisivo, Miguel? Ô Zé, vai ser esboço mesmo, porque como tem treinamento ainda durante 2 dias, né? Tem o treinamento de hoje à tarde, 2 da tarde no CT e amanhã também à tarde no CT. Tudo leva a crer que o César Lucena deva manter a base deixada pelo Anderson Moreira e deve fazer algumas modificações pontuais. Por exemplo, não conta com Love, que está no departamento médico, não conta com Eduardo, que tomou o 3º cartão amarelo, não conta com Facundo Labandeira, que também tem o 3º amarelo, vai cumprir suspensão. Aliás, tá fora, né? Porque não tem mais jogo, é o último jogo da temporada. E tem essa dúvida do Roberto Rosales. Então vamos lá. Diante disso, Jordan no gol, Everton na lateral direita, aí ele tem Chico e Thierry para a dupla de zaga e Filipinho na esquerda. Sabino também está fora com a fissura no pé esquerdo. No meio campo, eu tô com uma leve impressão, Zé, de que ele possa colocar o Ronaldo Henrique. É um jogador que ele conhece, é um jogador com quem ele já trabalhou quando foi interino em outras temporadas, então estou com a ligeira impressão de que o Ronaldo Henrique possa ganhar essa vaga. E aí fica a dúvida, se ao lado do Fabinho, se ao lado do Felipe. Ainda tem o Fábio Matheus correndo por fora. Então 3 volantes para 2 vagas. Jorginho na meia e lá na frente, sem Wagner Love, creio que ele possa colocar o Edinho numa ponta
ele não tem o Facundo Labandeira, ele pode colocar o Negueba na outra ponta, ou o Fabrício Daniel, e o Diego Souza centralizado. A conversa estava boa, né? E você faz questão de me tirar do sério, né? Desculpa, Zé. Tá desculpado. Eu sei que não foi premeditado, não. Eu sei que não foi premeditado. Mas Coloque veja... não, meu filho. Não coloque, não. Você... Não é mais. Não é mais. Não dá. Vamos não olhar dá os atacantes? Hã? Vamos olhar os atacantes? Que joguem Vamos. centralizados. Não, Wanderson... mas aí tem um detalhe. Aí você Sim. prefere um time seu jogando com 11 ou jogando com 10? Mas olha, Zé, a minha questão do ataque, e principalmente essa posição de centralizado, que eu não acredito que ele vá mudar o esquema para um 4-4-2 e colocar 2 atacantes, ele pode até fazer, e eu estou falando aqui algo que seja errado, né? Mas não acredito muito que ele vá mudar o formato do Sport que veio jogando ao longo desta Série B. O Sport funciona jogando com 3 atacantes. Então, se a gente olhar pelas posições hoje, o Peglo não faz essa função. O Jean Carlos pouco foi utilizado. O Wanderson pouco foi utilizado. Quando entra no decorrer de jogo, não joga centralizado, joga pelos lados. Quem poderia fazer isso aí de forma improvisada, que ele é muito melhor jogando pelos lados, seria o Fabrício Daniel. Mas aí, para não cara. Improvisar muito, você preferia ele, Zé? Claro, Edinho, o César Lucena, Edinho, Fabrício Daniel e Negueba, acabou. Diego Souza não, deixa Diego lá quietinho no lugar dele, pelo amor de Deus. É o último jogo, Zé. Quando foi Pode que ser ele fez despedida. o primeiro? Quando foi que ele fez o primeiro? Contra o ABC na reestreia dele, 24 de agosto. Ah, foi, né? Foi. Teve aquele gol salvador, aquele gol espírita, que deu um gás pra ele, de lá pra cá, amigo, Negueba. Negueba? É. Dá não, Miguel, dá não. Não é ser chato, não. É ser real, cara. Não pode mais, não dá. Não tem condição. Bota Fabrício Daniel, o Fabrício Daniel joga ali tranquilamente. É só chamar o Fabrício. Pra jogar com o Diego Souza, ele sem fazer nada, é melhor você improvisar. Entendi, Zé. Entendi perfeitamente. Eu quis só me complicar, quis só atrapalhar você, mas deixa pra lá. Ronaldo. Entendi a sua angústia. Ronaldo, pode botar Ronaldo como titular, vai jogar. Com certeza. O time do Sport é esse que você trouxe aí, tá definido, rapaz. Olha, tá definido. O César Lucena, eu trouxe os números dele no Bola Rolando de ontem, aliás, perdão, gente, no Bola na Rede de ontem. 10 jogos de lá pra cá, de 2020 pra cá. César Lucena, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ele já substituiu aí Jair Ventura, Guto Ferreira, Lisca e agora substituindo Anderson Moreira. Já emendo aqui, Zé, com os confrontos entre Sport e Sampaio Correia no Recife, tá certo? O Sport como mandante. 7 jogos, 5 vitórias do Sport e 2 empates. O Sport marcou 14 gols, sofreu apenas 6, não sofreu derrota entre a Taça Ouro de 1985, Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Nos confrontos com Sampaio Correia, só deu Leão na Ilha do Retiro ou jogando como mandante aqui no Recife. O handicap é bom pro esporte, é favorável, tal. O Sampaio não é um time ruim, tá lá naquela condição, saiu agora há pouco da zona de rebaixamento, mas é um time arrumadinho, um time certinho. Tem Pimentinha, que é um furacão, é um vapor danado. Tem o Ítalo, aquele que foi do Bragantino, centroavante, que é bom jogador, que faz gols. Não é um time bobo não, viu, Miguel? É um time que depende apenas de si para escapar do rebaixamento, 15º colocado e 39 pontos. Então precisa vencer para escapar tranquilo dessa zona de rebaixamento, para não correr o risco, né? Então o Sampaio vem com interesse sim. Se o Sport tem o interesse de vencer a partida e torcer por tropeços de 5 adversários diretos, o Sampaio depende dele para escapar da zona do rebaixamento. Então tem atrativo para as duas equipes no jogo de sábado, 5 da tarde. Zé, me dê 30 segundos só para dizer que a Copinha, a Taça São Paulo de Juniores, definiu os grupos e definiu o grupo do Sport. O Sport está no grupo 23, que é na cidade de Itaquaquecetuba. Você conhece bem Itaquaquecetuba? Muito bem, muito. É um trava-língua lá de São Paulo, viu? É tanto que a turma chama Itaquá.
Não fala nem Itaquaquecetuba, não, é Itaquá. Eu treinei a manhã todinha para falar de vez, assim, Itaquaquecetuba, Zé. O grupo do esporte é o 23, grupo 23, cidade de Itaquaquecetuba, que tem o Aster Brasil, o Sport, o Santo André e o Cruzeiro de Alagoas. O Aster Brasil é um clube de São Paulo, o Sport daqui, Santo André de São Paulo e o Cruzeiro é um clube das Alagoas. Um bom grupo o Sport pegou nessa Taça São Paulo de Juniores que começa no dia 2 de janeiro, Zé. O jogo com o Sampaio é no sábado, né, Miguel? 5 horas da tarde, ingressos continuam sendo vendidos pela internet. Amanhã, bilheterias presenciais, 7 mil, pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos, viu, Zé? Uma venda bem fraquinha, inclusive, em relação aos jogos que o Sport, com 24 horas, já esgotava as sociais Dona Maria José. Dessa vez, não. Pouco mais de 7 mil ingressos foram vendidos, 7.019 na parcial da noite de ontem, e tem ingressos para todos os setores. A parte que deu certo do esporte nesse campeonato brasileiro foi a torcida. Se eu fosse torcedor do esporte, eu lotava a ilha sábado. Estava dando 26? Vamos, 26 mil. Para mostrar que nós fizemos a nossa parte em todos os momentos. Vocês é que não foram competentes, mas nós estivemos e estamos aqui. Era bom que desse 26 mil, mas como futebol é resultado e tem muitos torcedores que estão pé da vida e não vão, vamos ter um público em torno de 15 mil torcedores, que não deixa de ser um bom público, né, Miguel? Um bom público. A despedida do esporte na temporada, né? Independente do que possa vir a acontecer, o torcedor vai ter a chance de se despedir do time, porque boa parte desses jogadores, o contrato encerra agora no final do mês, vai começar aquela novela de renovação, de quem fica, de quem sai, o próximo treinador também, quem pode chegar, então a chance de se despedir desse time e dos seus ídolos, principalmente Diego Souza, para sua alegria, Zé, então a chance que tem é no próximo sábado. Viu? Provoque, viu? Não, Zé, tá tranquilo, provocando não. Te amo, cara. Quem será seu convidado já, Miguel? Vamos lá, Zé. O Sport vai enfrentar o Sampaio que vai chegar na madrugada, praticamente final da noite da sexta-feira, pega um voo São Luís, Brasília, Recife, e vamos ouvir Edinho falando já sobre esse jogo. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC para ouvirmos a palavra do atacante Edinho. Nunca se deparou com a situação como essa do Sport. Precisa vencer no sábado o Sampaio Correia e torcer pelos tropeços de Juventude, Vila Nova, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Mirassol. De depender de resultado não, mas tipo de um jogo assim direto, né? Onde a gente tinha que reverter o resultado. Foi em 2016, eu estava no Guarani de Campinas. A gente tinha perdido acho que uma semifinal ou quartos, não lembro. Mas a gente era confronto de 2 jogos, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo de 4-0, então todo mundo já tinha dado como a gente não ia conseguir. E a pessoa pode olhar depois, e a maioria conhece o jogo. A gente conseguiu reverter o resultado para 6-0, então foi parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa vencer e depender de resultados. Então eu creio que a gente tem que fazer a nossa parte e deixar Deus agir aí. Se for da vontade de Deus, a gente vai conseguir o acesso. Importante é fazer uma boa partida no próximo sábado, né, contra um adversário também que está brigando não pelo acesso, mas pelo rebaixamento, né, para não ser rebaixado. Então a disputa também tende a ser bem intensa, né? Eu costumo dizer que todos os jogos, né, são muito difíceis, independente do time estar brigando lá em cima. Esses jogos dos times que estão lá brigando na parte de baixo são os jogos mais difíceis. E eles estão precisando, contra a gente de um resultado, então vai ser um jogo bem complicado. Mas eu creio que a gente precisa vencer para conseguir ter aquele gostinho ainda que pode dar certo, né, um acesso.